Em mais uma temporada, a produtora 76 está com a gente aqui no canal da Start Econ com essa estrutura para você que quer produzir os seus conteúdos. Então, se você tem um podcast, se você quer gravar suas palestras, se você quer fazer eventos presenciais ou gravar seus próprios cursos, a produtora 76 é a nossa parceira aqui no podcast há quase 3 anos produzindo os nossos conteúdos e eu tenho certeza que ela tem a melhor estrutura para fazer o seu conhecimento se transformar em um produto digital. O link está aqui embaixo, o QR Code também está na tela. Acesse a Produtora 76 e fique por dentro de tudo que a produtora pode te oferecer para produzir o seu conhecimento. Começando mais um episódio aqui no canal da Start Econ, e esse episódio é um oferecimento da Nemu. A Nemu é uma plataforma que resolve de vez os problemas de atribuição nas suas campanhas de performance no seu e-commerce. Se você é um líder de e-commerce, sabe o quão é difícil a gente entender exatamente onde estão indo os nossos investimentos e quais são aqueles investimentos que estão de fato trazendo resultados para a nossa operação. Marcas como o Ipink, Nestlé, grandes marcas já utilizam a Nemu para tomar as suas decisões e ela está disponível para você também. Então, se você quiser saber mais, tem o QR Code na tela, um link aqui na sua descrição, clica e saiba mais sobre a Nemu. A Nemu, ela é a nossa mantenedora aqui na comunidade da Start Econ. Então, bora para mais um episódio. Começando mais um episódio do Start Econ Podcast e a nossa série desse mês é falar sobre o conflito, né, ou o trabalho em conjunto dos canais de venda, marketplaces ou canais próprios, como que a gente consegue trabalhar na estruturação de um negócio multicanal. E hoje eu tô aqui com 2 convidados, eu tô com o Martin, ou Martim, para os mais íntimos, Lemos, que é CEO da Nemu, seja muito bem-vindo. E também tô com o Felipe Bernardo, que é consultor de e-commerce, que está tocando algumas operações de e-commerce agora, um velho conhecido no mercado, fanzaço de Shopify, e muito conhecido também, já trabalhou em operações grandes e hoje está aí tocando, né, a consultoria de várias operações. Seja muito bem-vindo também. Obrigado pelo convite. Valeu. A gente está nessa fase, né, desse episódio, a gente quer falar um pouco sobre crescimento. Quanto o crescimento dessas operações ou um quanto a busca por velocidade, diferente de criar uma operação sustentável, né? O quanto isso pode impactar nesse crescimento. Então, queria começar com o Fê, que talvez seja o mais cobrado frente às operações de, cara, eu preciso de um resultado rápido, eu preciso de crescimento. Como que você consegue equilibrar, de alguma forma, essa estratégia em cima de velocidade a tomar decisões quando você assume uma operação em cima de consistência, de coisas que sustentem essa operação de maneira saudável por um longo período de tempo? Boa. Bom, quando, enfim, tá numa operação ali, tem esse dilema, né? Cara, a gente precisa crescer. E a necessidade de qualquer negócio é crescer rápido, né? Então, depende muito da necessidade ali. Então, já participei de diversos tipos de negócio, né? Eu tava na Sephora, uma Big Corp, multinacional, enfim, da LVMH, era uma outra necessidade. Então, era uma marca consolidada, com market share grande, e não tinha essa necessidade de crescimento tão acelerada, né? Então, as nossas ações ali, a gente tomava decisões para curto prazo ali, para ganho de market share, mas também prevalecendo ali a questão de marca, posicionamento. Então, isso era tudo muito, muito bem alinhado, assim, né? Por outro lado, na Care Natural Beauty, por exemplo, que Care Natural Beauty é a Boca Rosa, né, no caso. Eram 2 marcas que são mais nativas digitais, são novas. Na Care é até mais, assim, a Boca Rosa por conta da influencer que tem por trás ali, isso tem uma dimensão maior. Mas na Care era uma operação sem um influenciador, sem essa grande mídia, e uma operação que ela foi criada, assim, na sua essência para crescer e escalar. Então, desde o D0 que eu entrei lá, né, eu fiquei 2 anos e meio na Care, a gente cresceu mais de 3 vezes o negócio, assim, né, em 2 anos e meio. Então, era uma operação de rápido crescimento mesmo. E as decisões ali, a gente sempre baseava, assim, cara, ó, a gente tinha metas mensais muito bem alinhadas, assim, a meta anual distribuía ali pelo mês. E aí, a gente ia, né, tracionando esses meses de forma que a gente tinha um objetivo de longo prazo. Então, assim, a gente
qual que é o nosso objetivo de longo, por exemplo, né, trazendo um objetivo de longo prazo. A gente tinha como objetivo ser a marca mais, a número 1 em clean beauty e beleza limpa, né, que são, Uhum, enfim, clean uhum, beauty, beleza limpa, principalmente no Google. Então, um dos objetivos de longo prazo era, ter a P1, né, a posição número 1 na busca dessas 2 palavras. A gente, uhum. enfim, acabou conseguindo, mas era um objetivo de longo prazo. Por outro lado, eu tinha mídia paga, que era um de curtíssimo prazo. Aham. Então, É o resultado da próxima semana. exato, então a gente dividia muito, assim. Então, o que que eu vou olhar agora que vai trazer o resultado para hoje, e o que que eu tô olhando que vai trazer o resultado daqui 3 meses, e o que que eu tô olhando aqui para daqui 6 meses. Então, a gente fazia muito essa divisão, assim, Uhum, de fato era equilibrando mesmo, assim, o time enxuto, né, então você tinha essa operação bem, eu acho que tinha essa questão de os processos bem definidos, assim, para as priorizações também muito bem definidas. Porque eu acho que o problema quando chega nesses pontos é a questão de priorização, né, assim, se você se distrai com alguma coisa, putz, um prato vai cair. Então a gente sempre uhum, dividia, né, era de curto prazo, geralmente ele estava muito, atrelado à mídia paga, que era muito rápido, a médio prazo ali era, né, melhorias de CRM, réguas de relacionamento, melhoria de pós-venda, então, aí a gente entrava nessas questões, e aí de longo prazo eu entrava ali a parte mais de SEO, construção de marca, de brand, enfim. Então a uhum. gente estava sempre ali equilibrando esses três pratinhos, né. O que que você acha que se perde, Martin, nessa escala dessas operações? Quando você vê que elas escalaram demais ou escalaram muito rápido, cresceram muito rápido, o que que você acha que se perde no meio desse caminho, assim? Porque eu acho que uma empresa de crescimento acelerado, ela tem esses pontos que de alguma forma vão ficando para trás, porque, cara, eu preciso surfar essa onda, né? Acho que com Boca Rosa teve muito desse crescimento acelerado com a indústria de parceiro e depois com marca sozinha, um baita Uhum. lançamento, que depois teve que dar rollback de um monte de coisa, mas o que que você acha que se perde, assim, quando você olha para essa na tua experiência, você olhando para essas operações que escalam muito? Eu acho que o que se perde é o que não é core business. Então, quando você cresce assim de forma acelerada em poucos anos, geralmente teve um canal ali principal. Então, vamos supor a Boca Rosa, uma influenciadora. A WePink, mesma coisa. Uhum, Aí você tem também várias marcas nativas digitais que crescem com vários influenciadores. E aí o que eu vejo é que sempre vai ter um canal que domina e os outros canais não vão ser o core business. Então, para quem cresceu muito com influenciadores, a mídia vai pecar um pouco. Ou quem cresceu muito com mídia não consegue diversificar tão bem. E aí isso tem. Eu acredito que o estado da arte é quando você combina a força deles. uhum, Então, influenciadores com mídia. Agora a gente está também no momento do TikTok Shop, que é uhum, muito louco como. Você tem uma estratégia de afiliados que gera muito conteúdo, impulsiona, e isso também se torna uma alavanca para mídia paga. uhum, Que você gera tanto conteúdo UGC que isso vira criativos, só que aí a marca também tem que ter essa expertise de mídia, né? Porque uhum. para quem é especializado em mídia, o cara dos dados, o cara que era o que eu operava no e-commerce, o ouro é você ter uma variedade grande de criativos para fazer a escala. Porque você sabe que não é, puta, mexer no gerenciador de anúncios. Sim. É você, como você opera seus ativos, testa pra caramba ali uma cultura de growth, e ali a escala vai acontecendo. Mas então eu acredito que é isso. Então, quando a empresa ela tá já num estágio grande e ela cresceu por esse canal, Uhum, vai ter uma deficiência em alguma outra coisa. Exemplo, eu já vi várias marcas que elas cresceram muito por influenciador. Influenciador você mensura por cupom. eh, e aí, eles, como o influenciador era o mais importante, eles não estavam se importando tanto com a mensuração de mídia. uhum, Então, cara, já vi gente que faz pô, cupom pro anúncio de meta para separar por cupom. E, cara, existem formas muito melhores de mensurar uhum, mídia. uhum. Mas esse é um exemplo, porque é difícil no fim do dia tirar do 0 para 1. Então sempre é difícil. Tudo tirar de 0 para 1 é difícil. E quando você tá grande, é mais difícil ainda. Porque aí, pô, você vai ter que fazer um squad novo e você basicamente vai ter que ter um novo fundador daquela área que vai desbravar, que vai falar assim: não, não, agora a gente vai ter uma cultura desse tipo em algo que não era core business da empresa. Porque a Uhum. empresa já tem
ela pode ter crescido rápido e, enfim, ela criou uma cultura naquela expertise. Ela se viciou em alguns caminhos, né? Exatamente. E o ouro é quando você combina uma coisa com a outra. Uhum. Então, essa é a minha visão. Falando de cultura, muitas marcas elas nascem com uma cultura específica ou com um desejo de se construir uma cultura. Então, usando o exemplo da Boca Rosa, algo que me trouxe muito à mente foi ela quis implementar uma cultura de variedade de cores de base, por exemplo. Ela nasceu com esse objetivo de ter 50 tons e tal. Então, às vezes a empresa nasce com essa cultura, mas parece que nesse momento de aceleração, quando começa a dar um gás de crescimento mesmo, parece que essa cultura se perde, né? Dentro das operações que você já trabalhou, enfim, sua experiência, as operações que você cuida também, por que a cultura acaba sendo essa coisa de, tipo, quase que a primeira coisa que se rasga ou se perde no meio desse caos de crescimento, assim? Isso é algo que acontece muito mesmo, assim. Todas as operações que eu passei, esse crescimento, a cultura fica para trás, e aí o que eu vejo que acontece? Eu já vivi vários momentos, assim, tanto na Boca Rosa, já passei isso na Care Natural Beauty, até na Sephora a gente teve momentos desse tipo, e chegar um momento assim que a gente cresceu, a gente fazia várias coisas, tipo, parece que, né, o time de futebol ele tá super alinhado. Uhum. Aí, Entrosado, né? entrosado, aí a gente cresce, vem pessoas novas, aqui, e aí a gente perde várias coisas que foram feitas no passado ali. E eram coisas que foram, eram atividades, eram ações, eram processos que nos levaram até ali. Uhum. E aí você olha pra lá, por que a gente não tá fazendo mais isso, né? Então isso acontece muito, assim. E aí o que eu identifiquei, assim, como principal ponto? A maioria das empresas, assim, são raras empresas que eu vi, tanto de estar presente quanto de conversas, de ter processos de documentação muito bem estruturado. E aí você se perde. Então, eu pelo menos tentava nas minhas áreas ali, e até tentava ensinar não, né? Mas tipo, cara, compartilhar, treinar sim. com outras áreas para que fosse documentado esses processos, né? Então, Uhum. para que a empresa se torne antifrágil ali, no sentido de, cara, saiu uma pessoa que era chave, você não vai perder tudo, assim, né? Então, você manter a cadência da empresa. Então, Uhum. eu vejo que as operações, elas não tem essa questão de processos, né? De você ter muito bem documentado isso. Então, a hora que sai um, entra outro, assim, aí traz traz toda a bagagem dele Uhum. e Uhum. começa a mudar. Aí muda a cultura. Então, coisas que eram, né, quando você pega ali a origem, né, Aham. o time fundador ali, começa, cara, ficar muito disperso aquilo lá. E aí você tem que olhar para trás, não, gente, volta aqui, né? Então, até tem acontecido muito, né, no cenário das Big Techs ali, o tal do Founder Mode, né? Uhum. Volta os fundadores originais, fala, gente, vamos voltar pro básico, vamos Sim. fazer Até no aqui. varejo aconteceu com algumas, né? Sim, Que isso foram é muito vendidas e depois comum. traz os caras de volta e Traz de tal. volta, fala assim, vamos voltar pro básico, vamos fazer de novo o que nos trouxe até aqui. Sim. E aí, isso eu tenho até alguns clientes, falo, gente, calma aí, vocês começaram a tirar para cada lado aqui, vamos voltar aqui pro básico, pequenininho, arrumar a casa, e aí a gente cresce a partir daqui. Aí a Uhum. partir daqui a gente vai crescer, aí cresce estruturado, né, de uma forma muito mais estruturada de fato, assim, Focado. focada e que vai dar mais consistência no longo prazo, né? Bom demais. O meu fone parou aqui. Tá normal aqui, ó. É? Deve ter sido só um mau contato. Boa. O pé do Será que foi? Martin. Será que foi? Acho que sim. Ele tava com o pezinho bem, agora voltou. Voltou. Caraca. Mas tá tranquilo. É de boa. bem sensível, então. De boa. O pé. A sua conclusão ficou fechada. Boa. Aí corta daqui da minha Boa, pergunta deu pra certinho. frente. Deu. Podemos? Show. Podemos. E que bom que você falou de time, porque eu quero já aproveitar o gancho do time para falar com o Martin. Quando você constrói uma empresa, e acho que a Nemo tem essa isso como case, né? Uma empresa que, cara, hoje é líder do mercado e foi construída realmente tijolinho a tijolinho com a sua experiência e tudo mais.
Como que você conseguiu construir um time do zero, né? Que fez com que vocês fossem para o patamar que vocês estão hoje, assim? Qual que é o segredo para construir time de alta performance, eficiente? Porque acho que esse é um dos desafios do head de e-commerce, né? Enquanto ele consegue, ele mais um, dar conta de tudo, mas no crescimento ele vai ter que começar a ter outras áreas. O que você considera ser o ideal para a formação de time? Tá, eu vou dividir a pergunta em duas respostas. Tá. Então, primeiro para Nemo, depois pensando no head e-commerce. Tá. Também porque eu já fui head e-commerce, né? Já tive meu próprio e-commerce, já tive agência. E acredito que, assim, primeiro sobre a Nemo. Eu acredito muito no que o Felipe falou do Founder Mode. E tem também um texto que eu recomendo para todo mundo ler, que chama Operate at All Levels. Então, tipo, operar em todos os níveis. Que são os founders da Brex. Aqueles brasileiros que ficaram bilionários. Os caras que fundaram a Pagar.me, né? Exatamente. E eles falam muito sobre o líder, ele tem que operar em todos os níveis. Então, ele tem que operar no estratégico, no tático e no operacional. Então, eu acredito que o cara do design, o cara do e-commerce, por exemplo, ele tem que saber, e idealmente até saber fazer, se precisar. Desde fazer o criativo, fazer um design, uma arte, subir um produto. Porque quando você sabe fazer, e é lógico que quando a empresa cresce, você vai delegar tudo. Mas você sabe o que é um bom trabalho. E a definição do que é um bom trabalho é o que pontua a empresa. Porque, cara, se você faz uma empresa do zero, você traz, sei lá, um gerente que, às vezes, se você não é o especialista, aí já na contratação desse gerente, será que ele vai ser o cara mais especialista? Você não soube avaliar se ele era tão bom ou não. Se ele não for tão bom, a barra do time vai ficar baixa. E aí vai ser muito difícil de diagnosticar por que aquela área não está crescendo. Às vezes é porque vai ter muitos blind spots, vai ter muitos pontos cegos. Então, eu acredito o seguinte, pelo menos uma coisa que eu tive que assumir muito a responsabilidade para a Nemo crescer, foi, cara, eu vou dominar tudo. Eu não sabia fazer produto, eu nunca tinha vendido na vida. Depois aprendi a construir uma máquina de venda bem legal. Aí, puta, o onboarding tava ruim. Então, tudo meio que você tem que ser o mecânico da operação que você vai lá, aprende como faz com maestria e aí sim coloca alguém. O outro desafio é quando você contrata pessoas melhores do que você. E aí eu acho que a grande questão é quando você está num cenário que você não tem aquela escassez absurda de recursos. Mesmo que a gente tenha levantado capital, fundadores da RD Station, do iFood, a gente sempre teve uma visão de, cara, vamos ser enxuto. Porque uma hora o mercado muda, e aconteceu pra caramba com o mundo das startups, a taxa Selic cresceu, fica mais difícil de levantar capital. E se você construiu desde o começo essa cultura de ser enxuto, isso vale a pena. E geralmente essas pessoas que vão ser muito boas nas suas áreas, elas vão ser bem mais caras, né? Por serem sêniores. E além de serem mais caras, especialistas, elas vão ter que estar com incentivo muito forte. Então você vai ter que alinhar, cara, incentivo. Você basicamente vai ter que contratar um novo sócio para aquele projeto específico, se você quiser que alguém desbrave algo do zero. E isso não é fácil. Então essa questão de tirar do 0 para o 1. Depois que você tá no 1, cara, aí se você montar processos muito bem feitos e se você fizer incentivos muito bons, por exemplo, fulano, se você bater essa meta de 1 milhão, você ganha tal bônus. E for um bônus, por exemplo, que a pessoa realmente se motiva com isso, você consegue fazer o que eu chamo dessa mágica. Que é alguém faz algo, tira do zero, sem ser você. Mas você precisa dominar esses fundamentos, senão, cara, também vai ser um tiro de sorte. Então, eu gosto de brincar com esses experimentos. Então, por exemplo, a gente, cara, validou um canal outbound do zero. E eu já não tinha tempo para validar um canal outbound. E aí eu consegui alinhar com um dos meus analistas comerciais. Cara, se a gente conseguir isso, você vai ganhar tanto, entendeu? E aí o cara tem que estar com muito sangue nos olhos para desbravar essa missão. A gente fez isso também no nosso setor lá SMB, a gente tinha uma meta agressiva de churn. Cara, se a gente bater essa meta, ganha tanto. Então, só que tudo isso já tem que estar as pessoas no tabuleiro, no lugar certo. Sim. Então, pensando no e-commerce,
eu acredito muito nessa questão de dominar esses fundamentos. Então, cara, o que que é o fundamento? Primeiro, eu faria essa questão da priorização dos canais, Uhum. porque eu vejo muitos heads de e-commerce que, cara, tem muita oportunidade, tudo é oportunidade, é TikTok Shop, é Marketplace, e, cara, você vê assim, e a E pessoa dá um FOMO, né? Tipo, parece que você tá perdendo por tá fora, né? Uhum. tá perdendo, e Nossa, todo essa mundo visão fala, É, né? boa. dá muita sensação, né? Tipo, nossa, tá todo mundo falando disso, Uhum. ganhando Todo dinheiro, mundo ganhando batendo as dinheiro, metas. menos eu. Exato, É sempre isso, né? E exato. todo mundo exato. fala, não tem como não tá. Nossa, É. você tem que ser omnichannel, mas, cara, Tá deixando dinheiro na mesa. você tem que priorizar no fim do dia. É. O resultado, ele vem, é o que o Felipe falou. Se você tem recursos limitados, você não consegue ter, tipo, 10 projetos ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. Pensa, se você tem 40 horas úteis, lógico que você vai acabar trabalhando bem mais que isso, Sim. mas partindo numa base de planejamento, você tá só dedicando 4 horas para cada projeto, não dá para fazer nada grande assim. Extraordinário, claro. Então, a questão é, prioriza bem o que você vai fazer, entenda qual que é o ponto de alavancagem. O que é o ponto de alavancagem? É tipo Pareto, só que é Pareto de cada um dos processos-chave. Então, por exemplo, mídia paga. Cara, é criativo e escala. Então, cara, não é, cara, testes ali, interesses. Enfim, se você tiver um criativo vencedor, que você realmente consegue colocar grana, e você tiver alguém que sabe operar isso, cara, vai vir muito resultado. Uhum. Só que aí, cara, você vai entendendo os gargalos disso. Não, mas você também precisa da oferta de alta conversão, você também vai ter que definir. E aí, você garante que primeiro, idealmente, você sabe fazer, para que depois você consegue colocar alguém da sua confiança para operar aquele ponto de alavancagem. Então, Uhum. cara, se aquilo é o ponto de alavancagem, eu não posso ter alguém mediano naquilo. Uhum. Senão, meu resultado vai ser mediano. Sim. Só que você só consegue criar essa causa e efeito do resultado com aquele criativo se você sabe fazer. Porque aí você vai conseguir, cara, definir ali no seu SOP, no seu processo, cara, o que é um criativo ideal? Ah, Uhum. pô, o que é sei lá, um script de Uma copy campanha base? ideal. O que é, Porque tipo, você determina a régua, né? A a régua de régua? qualidade. Exato, porque aí basicamente vira uma formulinha. Uhum. Cara, se a gente manter essa régua e a gente tiver for mensurando isso, Uhum. o time vai conseguir evoluir. Aí você coloca ali um gerente para operar e aí você vai escalando o time. Em Mas cima você de tem uma plataforma testada, né? Exatamente, um processo testado. Exato, exato. Pra gente já ir mais pro caminho final aqui, vocês acham que em algum momento crescer menos é uma opção assim? Às vezes uma operação, ou um head, ou um líder, ele precisa decidir por crescer menos? Vocês acham que essa pode ser, em alguns casos, uma decisão? Eu acredito que sim, mas eu não acho que essa decisão possa vir do head, assim. Porque eu acho que é uma decisão de negócio, né? Então Uhum, é uma uhum, decisão ali que vai ser compartilhada com quem tá tomando o risco, na verdade, né? uhum, Porque cada um sabe onde vai apertar e tudo. E às vezes você precisa crescer para tem necessidade de caixa, né? E não de margem, né? Não de uhum, lucratividade. E aí, mas eu acredito que sim, assim, crescer menos pode ser estratégico na minha visão. Então, crescer de qualquer maneira, a qualquer custo, ou crescer, cara, vamos crescer de uma forma mais né, lenta, agora nesses próximos 6 meses, 12 meses, mas criar uma estrutura muito sólida para que uhum, depois a gente consiga escalar. Então, uhum. eu acho que isso pode ser, sim, de fato, estratégico, assim, eu acredito muito nesse tipo de estratégia, porque, assim, às vezes você tem uma operação que cresceu muito, isso eu já vi várias vezes, cresce de forma super exponencial, assim, de um ano para o outro, só que foi tudo terceirizado, né? Então, quem estava ali no time original não sabia como construir a marca, não sabia como dominar os canais e não sabia como chegaram lá. E aí, a hora que cresce e aí precisa escalar isso, aí precisa talvez de mais time, ou precisa, enfim, internalizar alguns processos, ninguém sabe fazer aquilo. Que é Não o que tem os aprendizados, não né? tem os aprendizados, Sim. que foi o que o Martin falou. Se você não tem esse, né, se o fundador, por exemplo, não sabe o que é bom, o que é ruim, você vai chegar lá na frente, aí, sei lá, quem te trouxe até ali sai, você não sabe mais como conduzir aquilo. Aí volta tudo de novo. Então,
talvez fazer esse processo, esse caminho de forma estruturada, bem amarrado com processos, com método, assim, eu acredito muito em método. Então, Uhum. se você chega a algum lugar, assim, você não sabe como chegou lá, em algum momento... Foi mais lembrar. sorte do que juízo, né? Exato. Então, se você tem... Eu costumo dizer que quem tem um método, você tá sempre muito mais próximo de acertar. Então, porque o método, ele te permite isso, né? Você tem Uhum. ali uma linha, um racional para buscar, você tá sempre mais próximo. Tipo, a cada dia, cada vez que você executa aquele método, você tá Uhum. mais próximo de acertar. Então, Uhum. se você acertar, você pode chegar naquele ponto de escala, né? Então, acho que... Pensamento de engenheiro. Esse. Eu acredito que até essa pergunta, né? Crescer menos primeiro, qual que é o indicador que você está crescendo? Porque acho que, assim, todo mundo tem que ter uma cultura de crescimento. Mas, por exemplo, se a sua margem não tá boa, crescer a receita a qualquer custo não vai ser. Então, pode ser estratégico. A gente quer crescer, a gente quer ficar flat na receita, mas a gente quer aumentar a lucratividade. Uhum. Outro ponto de vista também é qual que é o intervalo de tempo. Pode ser que a gente queira crescer menos esse ano, porque a gente está olhando no crescimento dos próximos 5 anos. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai fazer mais iniciativas que não se pagam no curto prazo. Branding, por exemplo. Uhum. Cara, o esforço de branding é um esforço que demora. Eu bati um papo com o Otávio German da Pura Vida, Aham. que é nosso cliente, e a gente falou muito sobre isso. Porque Esse é um case absurdo de eles branding. entraram num. Até eles estão fazendo um projeto de mensuração de branding com a gente. Eles têm. Vale a pena, eu vou até deixar no link da descrição esse Legal, podcast, legal. porque essa mentalidade não é muito difundida. Uhum. Mas é um negócio que demora. É um negócio que demora você construir branding. Então, nesse primeiro ano, se você está investindo bastante nisso, não vai se pagar. Então, querendo ou não, talvez nem o lucro aumente, o lucro diminui, porque uma Uhum, parte uhum. do investimento vá para isso. Mas no fim do dia, é muito sobre você. Cara, eu acho que assim, para quem quem ainda é pequeno, a prioridade tem que ser crescer. E eu acredito. Eu concordo muito com o método, mas eu acredito que o resultado é mais importante. Porque às vezes as pessoas usam muito como desculpa. Ah, não estamos crescendo porque falta de método. Eu também acho, eu acredito que existe o caminho de você vai crescendo e vai arrumando, trocando pneu Vai entendendo no meio do com a caminho. roda andando. Não é fácil fazer isso. Mas se você é pequeno, acho que tem que crescer, independente, porque você tem que se tornar algo minimamente relevante para começar a estruturar isso. Mas Uhum. assim que você conseguir falar assim, cara, beleza, entendi um pouco como as coisas estão funcionando, aí vale você olhar um pouco o que a gente quer atingir nos próximos anos. Uhum. Porque senão, cara, chega um momento em que você escalou ali a performance e depois você vai perceber que você não tinha feito o branding. Uhum. E aí, cara, você vai ficar muito numa corrida dos ratos que vai ficar muito difícil de fazer as coisas que você tinha que ter plantado lá atrás. Então, a partir do momento em que você, cara, já entendeu como funciona, já consegue ter aquela visão um pouquinho mais projetada, o que a gente Uhum. quer fazer no próximo ano, vale a pena pensar o que são as coisas que, para nossa visão de 5 anos, a gente não pode deixar de fazer. Pequenos princípios, cara, a gente quer, sei lá, investir um pouquinho em branding, a gente quer fazer alguma outra ação com uma comunidade, alguma Uhum. coisa em que talvez chegue naquele P1, né, aquela visão da marca Uhum. que a gente quer ser a longo prazo, anota e vai executando, porque senão vai chegar essa conta e já vai ser tarde demais. Eu costumo dizer, só para complementar, que assim, um negócio quando ele é iniciante, ali nos primeiros, sei lá, anos, o foco dele tem que ser assim, como eu vendo esse produto? Uhum. Assim, por que eu vendo esse produto? O que eu falo, o que eu faço que as pessoas gera aquela ação da pessoa pegar o cartão dela no bolso lá e comprar o meu produto. Então, Uhum. e eu já vi vários casos, assim, das pessoas não sabem, assim, pô, qual que é a copy que mais funciona? Não sei. Pô, qual que Uhum. é o discurso que vende? Então, se você não sabe isso, muito difícil, vai ser muito difícil, você vai escalar com muito suor ali, muito esforço e Uhum. gastando, e vai ser muito mais caro, porque você não Sim, sabe como sim, fazer aquilo. sim. Então, é fazer esses testes, ter esse conhecimento, esse entendimento do negócio, fazer, cara, se eu falo dessa forma aqui, eu vou vender. E aí eu consigo escalar, porque eu falo com o influenciador, ó, eu já testei dessa forma aqui. Faz algo assim, do seu jeito, que vai bombar. E Sim. aí, cara, aí é o caminho da escala, mas precisa responder essas perguntas. Cara,
qual é a mensagem, qual é a imagem, qual é, enfim, os ativos O ali que tá dando certo, que né, tá dando cara? certo. Você tem que saber na ponta da língua Se não isso aí. sabe isso, cara, uma hora vai ruir tudo. É porque você acertou na sorte, Na mas sorte. você não... E a sorte não é sustentável, né? A É. sorte, ela é né? Mas até É. lembrei de uma coisa interessante, que até a discussão, por exemplo, você focar em aquisição ou focar em recorrência. Uhum. Cara, dependendo do estágio do seu e-commerce, se você tiver, sei lá, 200 mil por mês, cara, eu não preocuparia tanto com recorrência. Porque, cara, você vai ter que escalar. E, cara, eu ajudei um e-commerce aí a sair de 200 para 500 mil. Uhum. E aí ela tava muito preocupada, putz, o LTV, a recorrência. Eu falei, cara, dá pra chegar facinho nesses 500 mil só com mídia. Só com aquisição nova. né? Então, cara, não é uma coisa que vai doer agora. Uhum. Também o pessoal às vezes vai numas imersões, fica metralhado de conhecimento, você não precisa ter De uma um cara marca. que fatura 10 milhões por mês, né? E É. aí o cara tá te falando de LTV porque realmente o mercado dele tá saturado, não tem mais Ele não muito tem nem mais gente. lucro na primeira venda. Então, Exato. tipo, se ele não tiver isso, ele não tem um business. Mas vale muito mais a pena você chegar nesse estágio em que, cara, com 500 mil por mês, você já consegue Uhum. respirar. Você já consegue falar assim, não, vamos pensar um projeto, tem um pouquinho de Uhum. caixa aqui, Uhum. como que a gente vai chegar em 1 milhão? Acho que dá até para chegar em 1 milhão focando em Aquisição. só em aquisição. Então, mas é claro que tem que ser uma coisa que para essa visão de 5 anos, que se você não Uhum. tiver, não vai dar Uhum. certo. Uhum. Então, se você demorar muito timing de olhar para isso, mas se a gente estiver olhando num semestre, cara, eu focaria o esforço, né? Sim, total. Gente, o papo tá bom e eu quero poder deixar para as pessoas aqui como que elas se conectam com vocês para continuar esse papo. Então, Fê, deixa suas redes sociais aí pra galera se conectar com você. Boa. Eu tô no LinkedIn e no Instagram também, @Felipe Bernardo, 2 underlines, porque não tinha o outro. Mas é isso, tô lá. E no LinkedIn é Felipe Bernardo, vocês vão me achar lá. Show de bola. E você, Martin? Boa. O meu LinkedIn é Martim Lemos, o Instagram é martim.lemos, mas enfim, uso mais o LinkedIn. E vamos deixar também aquele podcast da Pura Vida, que acho que é Boa. legal. Então, ó, vai ficar aqui na descrição desse episódio também o link para vocês verem o podcast da Pura Vida, falando sobre um pouco desse investimento, desse olhar de longo prazo para brand. Cara, Fechou? isso aí, muita marca pode aprender com isso. Com eles. Bom demais, gente. Demais esse papo com vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Você que assistiu a gente até o final, já sabe, clica aqui para você se inscrever no canal, ativa todas as notificações para você não ficar de fora de nenhum episódio. Curta, comenta e compartilha. Se você conhece outros heads de e-commerce também que você acredita que esse conteúdo possa ter valor para ele, compartilha com eles também. E a gente tem a nossa comunidade, então todos nós que estamos aqui compartilhando conhecimento no podcast, estamos reunidos num grupo de WhatsApp, o link está aqui embaixo também, para você fazer sua aplicação e participar. Acho que as trocas mais valiosas são as do dia a dia, então você que está assistindo e ainda não faz parte da comunidade, não fique de fora, o link está aqui embaixo. Valeu, até a próxima semana, valeu e tchau!